E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física. E a aula de hoje nós vamos resolver questões de câmara escura e também questões de altura de objetos em relação à sua sombra. Vamos lá, entender um pouco sobre a altura desses arranha-céus, essas estruturas aí que desafiam as leis da física, né? Essa arquitetura aí ousada. Vamos aqui. Primeiro, vamos ver aqui sobre câmara escura. Nós já vimos na aula, certo, teórica, então vamos aqui só relembrar. A câmara escura, ela é feita aqui da seguinte forma. Nós temos aqui, você pode fazer na sua casa, pegando uma caixa, dessa forma, fazendo aqui um orifício na caixa, colocando aqui uma lente para você poder regular, focar, né, no objeto. Aqui na parte de trás dessa caixa você pode colocar aqui ou um papel manteiga ou papel vegetal. E assim você vai ter uma imagem formada da seguinte forma, ó. Tá aqui um objeto e a luz, como ela viaja em linha reta, nós vamos ter aqui uma imagem formada aqui no fundo dessa câmara escura. E a imagem ela vai ser aqui, ó, invertida, certo? Imagenzinha de cabeça para baixo. E essa imagem ela pode ser calculada, certo? O tamanho dela, dependendo aqui, ó, do comprimento que nós temos da nossa câmara escura. Então aqui, ó, imagina um objeto. E esse objeto ele vai ser projetado aqui na parte de trás da câmara escura. Como fazer uma relação? Devido aqui à semelhança de triângulos, nós podemos ter a relação aqui, ó, que a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto ao orifício, distância maior, está para a distância menor, que é a distância aqui do orifício até o fundo da câmara escura. Deu para entender? Então essa relação você pode fazer assim, como você pode também dar no mesmo aqui, né? Se a gente utilizar aqui o cruz-credozinho aqui, né? O meio pelos extremos. A altura do objeto está para a distância, assim como a altura da imagem está para a sua distância até o orifício, ok? Então essas duas aqui, elas valem. Você vai ver em alguns livros ou em algumas questões aqui chamado de pelinha ou P, né? P e pelinha, né? Aqui o P e aqui o pelinha, certo? P e pelinha, que é a distância, né? Da imagem. Então, tudo bem. Agora vamos ver como calcular. Primeira questão. Um prédio de 50 metros está posicionado frente a uma câmara escura de orifício. Então, o prédio, vou dizer que aqui é o objeto, é o prédio, ele tem uma altura de 50 metros. Então, o O vale 50 metros. E ele disse aqui que está na frente de uma câmara escura de orifício de tamanho 6 centímetros. Então aqui, ó, o tamanho dela, 6 centímetros. Ok? Sabendo que a imagem formada na câmera tem tamanho 3 centímetros, ou a imagem ela tem tamanho 3 centímetros. Determine a distância entre o prédio e a câmara. Então ele quer saber essa distância aqui, ó, o Dzão. Então simples, vamos fazer a relação. Fazer aqui, ó, o O está para o I. Ou pode botar aqui também, né? O O está para o I ou o O está para D, né? Então vou fazer assim, ó, o O, que a altura do objeto está para D. Assim como o I está para o Dzinho, né? Que é a distância da imagem. O O vale 50 metros, separando aqui. O O, 50 metros. A imagem, 3 centímetros. Dzão é o que ele quer. E o Dzinho vale 6 centímetros. Tudo bem. Se eu quero o D, eu vou isolar. O 6 que está aqui dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 6 centímetros vezes 50 metros sobre 3 centímetros igual a D. Então, centímetro corta com centímetro, 6 dividido por 3 dá 2. Então, 2 vezes 50 metros nós vamos ter que a distância ela vai ser igual a 2 vezes 50, 100
metros. Então, o item correto, o item E, 100 metros é a distância. Tranquilo? Próxima questão. Essa daqui já exige um pouco mais da gente. A 1 metro da parte frontal da câmara escura de orifício. Então, aqui, ó, a 1 metro. Então, eu posso dizer que essa distância aqui é 1 metro, Dzão. Uma vela de comprimento 20 centímetros, o O. Então, o O ele vale 20 centímetros. Projeta na parede oposta da câmara uma imagem de 4 centímetros de altura. Então, ele está formando bem aqui, ó, uma imagem de 4 centímetros de altura. A câmera permite que a parede onde é projetada a imagem seja movida. Opa, então perceba que isso aqui, ó, essa paredezinha aqui, ela é móvel, né? Então pode vir para frente, para trás, aproximando-se ou afastando-se do orifício. Se o mesmo objeto for colocado a 50 centímetros do orifício, para que a imagem obtida no fundo da câmera tenha o mesmo tamanho do anterior, 4 centímetros, então agora, ó, aqui era 1 metro, ou seja, 100 centímetros. E depois ele colocou a mesma vela aqui, ó, numa distância de 50 centímetros. Ó. E foi projetada a mesma imagenzinha, o mesmo tamanho. Aí ele pergunta aqui, ó, a distância que deve ser deslocado o fundo da câmera relativamente à sua posição original em centímetros é? Então ele quer saber, ó, a distância que deve ser deslocada. Inicialmente ela está bem aqui, ó. Aí eu tenho que deslocar para onde e quantos centímetros para manter a mesma imagem. Então perceba, ó, essa imagem aqui, esse objeto ele está projetando uma imagem aqui de 4 centímetros. E depois ele aproximou. Quando aproxima, a imagem aqui com certeza ela vai ficar maior, certo? Aqui, ó, vai projetar os raios da mesma forma que a imagem ela vai ser projetada de uma forma maior. Para ela permanecer do mesmo tamanho, eu vou ter que aproximar. Vou ter que trazer para cá, ó, aproximando. Agora, quantos centímetros ele aproximou é o que ele quer saber. Então, primeiramente, vamos descobrir que distânciazinha está essa imagem, certo? Então, vamos aqui, ó. Nós sabemos que o O está para o I, assim como o Dzão está para o Dzinho. Então, vamos descobrir primeiro aqui esse Dzinho, ó. A gente pode fazer aqui o cruz credozinho aqui, né? O meio pelos extremos, o D vem para cá e o O vem para cá para baixo. Então, isso aqui pode ficar assim, ó. Dzinho, esse vem para cima e esse vem para cá para baixo. É igual ao I vezes o Dzão dividido por O. Certo? Ó, eu trouxe o D para cá, o O veio para cá para baixo e o D que está aqui dividindo veio para cá multiplicando. Então, calculando aqui o Dzinho. O I, a altura da imagem é 4 centímetros. Vou deixar aqui tudo na mesma unidade, centímetros, certo? O Dzão, a distância inicial, primeiro aqui, ela é 100 centímetros, que é a mesma coisa de 1 metro. Deixei tudo aqui em centímetros, que é para poder ficar na mesma unidade. A resposta vai estar em centímetros, que é o que ele quer. Dividido pelo O, a altura do objeto. A altura do objeto ele disse que era 20 centímetros. Então, cancela 0 com 0. 4 vezes 10 dá 40, dividido por 2 dá 20. Então, essa distância inicial Dzinho aqui, ó, ela é de 20 centímetros. Certo? Então, essa distância inicial, 20 centímetros. Agora, ele disse o seguinte. Se eu trouxer para cá esse objeto, para cá, ele vai ficar uma distância agora de 50 centímetros. A altura do objeto é a mesma, 20 centímetros. Nós não conseguimos mudar isso. Já a distância Dzão, chamar de Dzão linha, ela vai ser de 50 centímetros. E a imagem, ele diz que ele quer da mesma altura. Então, a imagem ela vai continuar com 4 centímetros. Então, ele quer saber qual é esse D' novo. Então, vamos calcular esse D' novo aí.
vai ficar assim, ó. Mesma relação, ó. Eu posso pegar essa fórmula aqui já direto, ó, para calcular o D', né? Porque se a gente pegar a mesma fórmula aqui e isolar o D' novo, ele vai ficar assim, ó. Então vamos lá. D' vai ser igual tamanho da imagem vezes a distância agora nova, dividido pela altura do objeto. Então D' vai ser igual, a altura da imagem é 4 centímetros, né? Vezes a distância nova, 50 centímetros. E a altura do objeto, 20 centímetros. Cancela aqui 0 com 0. 4 vezes 5, 20. Dividido por 2 vai dar 10. Então, 10 centímetros é a distância. Então, meu querido, se ele está aqui a uma distância agora de 10 centímetros, isso quer dizer que ele pergunta aqui, ó, a distância que deve ser deslocado. O fundo da câmera. Se ele estava a 20 centímetros, eu posso afirmar que ele precisou ser deslocado 10 centímetros para ele ficar aqui na posição dos 10 centímetros de distância do orifício, certo? Então, ele foi deslocado em centímetros 10, ok? Então, item correto, o item D. Tranquilo? Vamos para a próxima. Aqui agora nós vamos ver a altura dos objetos em relação à sua sombra. Como a luz viaja em linha reta, nós temos aqui, ó, que os raios de luz eles vão formar aqui na altura do objeto, ó, em relação aqui, uma sombra. Da mesma forma que um objeto que esteja ao lado, um exemplo, um poste ou uma pessoa, também a luz, como os raios são paralelos, vai formar também uma sombra. Onde nós vamos ter aqui, ó, semelhanças de triângulos. A altura vai estar para a altura, da mesma forma, ó, a altura do maior aqui, ó, está para a altura do menor, assim como a sombra do maior, pode ser Szão ou Dzão, e aqui é Szinho ou Dzinho, botar aqui na mesma forma, distância da sombra maior e a distância da sombra menor, Dzão e Dzinho, ok? Então aqui nós temos, ó, como calcular esse prédio, né, que é o maior prédio do mundo. Aqui nós temos, ó, o maior prédio do planeta, que ele tem a medida de 828 metros. O segundo maior na China, né? Xangai. Aqui nós temos 632 metros de altura. Então aqui nós temos umas estruturas que realmente aqui elas desafiam as leis da física, né? Esse daqui já quebrou inúmeros recordes. Aqui, como um exemplo, tem a maior boate, a boate mais alta, né, do planeta. O elevador mais rápido também do planeta. O elevador ele tem uma velocidade de 64 km por hora, o elevador desse prédio aqui nos Emirados Árabes. Vamos lá. Então a fórmula da gente calcular é essa, certo? A altura do objeto. Se você quiser saber a altura desse prédio aqui, você teria que calcular a sombra que ele está fazendo, porque a sombra você consegue calcular porque está no solo. E também a sua altura. Você pode medir em relação à sua altura aqui, ó. Ok? Fazendo esse cálculo. Então vamos para algumas questões. Questão da Escola Especialistas da Aeronáutica. Um aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica que participaria de uma instrução de rapel ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo. Aqui, ó, fincou essa haste perpendicular ao solo, formando 90 graus, né? Deixando-a com 1 metro de altura. Observou-se que a sombra da haste tinha 2 metros, então está aqui a sombra. E a sombra da torre, 30 metros. Desta forma, estimou que a altura da torre em metros seria de... Então, qual a altura da torre? Meus queridos, ó, se aqui está 1 metro e a sombra é 2 metros, se aqui está 30 metros, ó, veja que a sombra da haste está sendo o dobro da altura. A sombra do prédio também vai ser o dobro dessa altura. Você pode ter certeza. Então, aqui, ó, é 15 metros para dar 30. Mas vamos ver aqui pelos cálculos, ó. A altura do maior está para a altura do menor, assim como a distância da sombra do maior está para a distância da sombra do menor. A altura é o que eu quero saber, a altura da torre. Distância da torre, 30 metros.
Altura da haste, 1 metro. E a sombra, a distância da sombra, 2 metros. Então pode cancelar aqui metro com metro. H vai ser igual, isolando ele, ó, 30 metros para cá multiplicando 1. Então vai ficar 30 metros vezes 1, dividido por 2. Então a altura vai ser igual 30 vezes 1, 30, dividido por 2, 15. E ficou a unidade aí, metros. Então, alternativa B, 15 metros. Tranquilo? Vamos para a próxima. Um menino de 1,5 metros de altura. Então, vou desenhar aqui o menino. 1,5 metros de altura. Produz uma sombra de 50 centímetros. Então, ele está projetando aqui, vou botar o sol para cá. Projetando aqui uma sombra Dzinho de 50 centímetros. No mesmo instante, um prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 metros. Então, nós temos aqui um prédio bem maior. Produz uma sombra Dzão de 20 metros. A altura do prédio é, então ele quer aqui o Hzão, a altura do prédio. Então a gente faz a relação, ó, Hzão está para Hzinho, assim como o Dzão está para Dzinho. Hzão é o que ele quer saber. Dzão, distância da sombra maior, né? 20 metros. Igual a altura do menor, 1,5 metros. E a distância do menor, 50 centímetros. Então aqui é interessante a gente deixar tudo na mesma unidade, certo? Se aqui tivesse em centímetros, a gente já poderia cancelar. Mas como não, vamos deixar aqui na mesma unidade. 50 centímetros equivale a quantos metros? Vou fazer bem aqui. Se você não souber, você pode fazer aquela relação lá, né? Ó. Exemplo, Carla hoje dança, mas depois cai e morre. Então, exemplo para você decorar, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetros. Daqui para cá você multiplica por 10 e aqui por diante, né, vai multiplicando por 10 e voltando você divide por 10. Ok. O exemplo, né, se você tiver 1 quilômetro, equivale a quantos metros? Multiplica por 10, dá 10, multiplica por 10, fica 100, multiplica por 10, 1000. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, só que o que ele quer é 50 centímetros. Então, simples, ó, 50 centímetros, transformando para metro, vem dividindo. Divide aqui, ó, por 10, 50 dividido por 10 dá 5, dividido por 10, 0,5 metros. Então, vai ficar assim, ó, a altura está para 20 metros e 1,5 metros, só repetindo ali o de baixo, 50 centímetros, 0,5 metros. Então, cancela isso aqui, pega o 20 e passa multiplicando, H vai ser igual a 1,5 vezes 20 metros, dividido por 0,5. Então, H vai ser igual 20 vezes 1,5, 2 vezes 1,5 dá 3, como tem um zero aqui, vai ficar 30 dividido por 0,5 metros, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, multiplicar por 10 em cima, multiplicar por 10 embaixo, para a gente poder tirar a vírgula dessa parte de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Igual, né? H vai ser igual a 30 vezes 10, 300, dividido por 0,5 vezes 10 dá 5, então a H vai ser igual, se eu pegar aqui, ó, 30 dividido por 5 dá 6, como tem um zero ali, 60 metros é a altura do prédio. Então, item correto, o item D. Tranquilo? Deu para entender? Qualquer dúvida aí, estamos aí, deixa aí a sua dúvida e vamos lá até a próxima aula. Valeu!